Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo desta sexta-feira nós vamos analisar a contratação do lateral direito colombiano Raim Palacios pelo Atlético Paranaense. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre o novo reforço do Furacão. Então vamos lá para o tema do vídeo de hoje, pessoal, porque na tarde dessa sexta-feira, dia 27 de setembro de 2024, o Atlético Paranaense anunciou de maneira oficial a contratação do lateral direito colombiano Raim Palacios, ex-jogador do Fortaleza, lá da primeira divisão da Colômbia. E, evidentemente, fui atrás de saber quem é o jogador, dei uma olhada nas estatísticas, histórico de lesões, e vou tentar trazer para vocês um panorama bem geral sobre o que esperar do novo jogador do Atlético Paranaense. E, para começar, vamos então para a nossa primeira arte de hoje. Voltamos então com a nossa primeira arte já em tela. Pessoal, como vocês podem perceber, Raim Palacios é um lateral direito bastante agressivo, que pode chegar inclusive a jogar como ponta direita, nascido na Colômbia, que chegou a representar o seu país em seleções de base, tem 1,81 m de altura, que é uma excelente estatura para um lateral, principalmente quando associada à grande força física que tem o Palacios, a gente vai destacar isso daqui a pouquinho. Atualmente ele tem 25 anos de idade completados no último dia 8 de setembro, e ao longo da carreira ele defendeu as cores do Atlético Nacional, que é um dos principais clubes do futebol colombiano e o clube formador do Raim Palacios. Porém, o primeiro clube que ele defendeu profissionalmente foi o Alianza Petrolera, também da Colômbia, por empréstimo. Na sequência, ele volta ao Atlético Nacional, não consegue se firmar e circula por Rio Negro Águila envingado até chegar ao Fortaleza, onde ele se destaca na última temporada a ponto de chamar a atenção do Atlético e ser contratado para reforçar o Furacão em 2025. Dando sequência então à nossa análise, pessoal, vamos trazer as primeiras informações gerais sobre a última temporada do Raim Palacios lá no Fortaleza da Colômbia e fazer também as primeiras comparações técnicas e de características entre o lateral direito colombiano de 25 anos e os dois principais laterais direitos do Atlético Paranaense na última temporada do Campeonato Brasileiro, que são o lateral direito argentino Leonardo Godoy, que pode deixar o Furacão a depender das propostas que chegarem, e o Madson, que deve deixar o Atlético Paranaense assim que estiver clinicamente recuperado da lesão que sofreu ainda durante a temporada. Em termos de partidas disputadas, pessoal, o Raim Palacios fica à frente com 43 partidas ao todo contra 42, tanto de Leonardo Godoy quanto de Madson. E em partidas iniciadas como titular, o Raim Palacios acumulou 30, fica muito próximo do Léo do Godoy, que seria o líder nesse quesito com 32. Porém, quem mais teve minutos em campo em 2024 foi o Raim Palacios com 2.762 minutos, contra 2.550 do Godoy, que seria o segundo colocado no quesito. Em termos de gols marcados, ampla vantagem para o Palacios, que marcou mais gols do que Madson e Leonardo Godoy somados. O Raim Palacios marcou 4 contra 1 de Godoy e 1 de Madson, e para isso existe um motivo muito claro, muito evidente. O Raim Palacios é um lateral de muita velocidade, de muita explosão, muita imposição física, e vai utilizar dessas ferramentas físicas em muitos momentos para ingressar na área adversária e concluir uma jogada, seja finalizando com os pés ou seja finalizando de cabeça, por exemplo. E foi dessa forma, explorando essas suas valências físicas, que ele conseguiu acumular 4 gols em 2024, o que para um jogador de sistema defensivo, especialmente para um lateral que usualmente não sobe, nas jogadas de bola parada, por exemplo, é um número bastante expressivo. Por outro lado, em termos de assistências concedidas, o Raim Palacios fica atrás de ambos, tanto de Léo Godoy quanto de Madson. Léo Godoy concedeu 3, aliás, o contrário, Léo Godoy concedeu 4, Madson concedeu 3, o Raim Palacios somente uma, e existe um motivo também muito evidente para isso. O Raim Palacios não é um primor tecnicamente, não é um craque, muito pelo contrário, como eu acabei de mencionar, as principais qualidades do jogador são físicas, então ele não é um lateral que vai pegar a bola, vencer o seu marcador e levar a linha de fundo para fazer um cruzamento primoroso e preciso para um centroavante ou para um atacante que venha de trás ou que apareça na segunda trave. As principais valências ofensivas do Raim Palacios vão ser realmente passando a bola por um companheiro e se apresentando à frente em profundidade para receber a bola às costas da defesa e assim fazer um cruzamento um pouquinho mais direcionado, uma bola rolada para trás. Não é um jogador de nem de muito volume de cruzamentos, nem de cruzamentos muito precisos no geral, tá? Tem um índice de precisão de cruzamentos comum, como a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Em termos de participações com a bola, gente, como é que o Raim Palacios participa em relação a Leonardo Godoy, em relação a Madson? São bastante similares o Raim Palacios e o Leonardo Godoy, tá? O Godoy participa em média 35,3 vezes com a bola por partida, o Raim Palacios 34,7. Em termos de passes completados por jogo, o Léo Godoy acumulou 16,1, com 77% de índice de precisão,
contra 15,8% do Raim Palacios com 78% lá no Campeonato Colombiano. Em termos de passes decisivos e grandes chances criadas, o Raim Palacios se assemelha ao Léo Godoy em termos de passes decisivos, né, 0,5 por partida contra 0,4 do argentino. E em grandes chances criadas, ele conseguiu criar uma contra duas do Leonardo Godoy, que seria o líder no quesito. Em termos de cruzamentos, é uma coisa que a torcida sempre quer saber, né? Uma coisa que a torcida considera muito importante por um lateral, se ele acerta ou não cruzamentos. O Raim Palacios nem é de cruzar muitas vezes, nem é muito preciso nesse quesito, tá? No Finalización, né, que é o torneio do Campeonato Colombiano referente ao segundo semestre de 2024, foram somente 0,2 cruzamentos certos por partida, com índice de acerto de 16%, então um número bastante baixo na comparação com o Leonardo Godoy. E com o Madison, por exemplo, ele fica atrás tanto em termos de números de cruzamentos, quanto em termos de índice de precisão. Mas uma coisa que me chamou bastante atenção foram as capacidades e as valências defensivas do Raim Palacios, a forma como ele consegue explorar essas suas qualidades físicas em prol do sistema defensivo. Porque se nós formos perceber em termos de números, ele vai ser líder em praticamente todos, tá? Em termos de desarmes, ele é líder com 1,6 por jogo. Em termos de interceptações, é líder com 0,8. E em bolas recuperadas, ele é líder com 2,4. É o líder de vitórias em duelos terrestres com 2,4%. O líder em eficiência em duelos terrestres com 58%. E embora ele não tenha o mesmo número absoluto, né, a mesma média de duelos aéreos vencidos por partida do Madison, que tem 1,9%, o índice de eficiência é idêntico, que é 60%. Então, um jogador que tira muita vantagem dessas suas qualidades físicas em prol do sistema defensivo. E diferentemente do que fazem o Madison e o Leonardo Godoy, por exemplo, no Campeonato Colombiano, e espero que ele consiga repetir isso por aqui, o Raim Palacios era realmente capaz de se responsabilizar por todo o corredor externo, né? Chegando à linha de fundo do adversário quando necessário e também recompondo rapidamente para preencher o espaço deixado quando o adversário contra-ataca. Em termos de questões disciplinares, ele não ficou muito distante do Leonardo Godoy, foram 6 cartões amarelos para o Palácio, 5 para o Godoy e 3 para o Madison, nenhum deles foi expulso. E aí, gente, a gente vai encerrar aqui as nossas apresentações para fazer o arremate do vídeo em tela cheia. A gente vai conversar sobre um aspecto desse jogador que eu considero de vital importância. Voltamos então à tela cheia. Pessoal, como vocês puderam perceber, um lateral que tem algumas valências importantes, capacidade de marcar gols, de atacar a defesa adversária em profundidade e criar espaços, e de voltar a recompor o sistema defensivo e de vencer muitos duelos, recuperar bolas no campo defensivo, algo que tem sido um problema para o Atlético pelo lado direito e não é de hoje. E qual é o meu diagnóstico sobre essa contratação? Eu não tenho a minha convicção de que o Raim Palacios poderia se adaptar ao futebol brasileiro em caráter imediato na Série A do Brasileirão. Agora, para a Série B, considerando aquilo que a gente viu dele no futebol da Colômbia e o nível de exigência técnico menor da Série B do Campeonato Brasileiro, é muito possível que ele seja um jogador, sim, pelo menos bastante útil, se não for um titular inquestionável da posição, e até consiga se destacar entre os laterais direitos do torneio. Um jogador que corresponde muito bem à fisicalidade da segunda divisão do Brasileirão. Agora, na Série A, em 2026, por exemplo, projetando um retorno do Atlético à primeira divisão do Campeonato Brasileiro, eu não sei se ele será suficiente. Isso tudo vai depender da capacidade dele de se adaptar ao futebol brasileiro, à nossa forma de jogar, à intensidade aqui que é maior em relação aos principais campeonatos da América do Sul, inclusive o Campeonato Colombiano, e principalmente da capacidade dele de se desenvolver enquanto jogador, porque aos 25 anos ele não é um jogador pronto, ele não é a melhor versão de si mesmo, ele pode muito bem desenvolver algumas novas qualidades, algumas novas características e se tornar um jogador mais completo, e aí sim, se ele conseguir esse salto de qualidade, ele pode sim chegar a 2026 muito bem cotado como lateral direito até titular do Atlético. Então, gente, considerando que no próximo ano, em 2025, o nível de exigência técnico é menor na Série B, eu considero o Raim Palacios uma contratação bem interessante, tá? Eu acho que ele tende a dar conta da posição na Série B sem muitos problemas. Vamos ver na sequência em 2026 para frente como é que ele vai se comportar. Isso considerando, claro, que ele estará aqui ainda em 2026. Tomara que esteja, porque se isso acontecer, é sinal que ele conseguiu dar conta do recado. E, finalmente, uma última preocupação, estou deixando aí por último para não quebrar o clima do vídeo. O Raim Palacios é um lateral que acumula uma série de pequenos problemas físicos, né? Ele teve lesões aí de coxa, de quadríceps e companhia limitada, acabou ficando aí 2 ou 3 vezes afastado por 40, 50, 60 dias ao longo da carreira, e também teve uma lesão muito séria de joelho, salvo engano, em 2022,
que afastou ele dos gramados por mais de 8 meses, 8 ou 9 meses, salvo engano. Então é um jogador que esse histórico de problemas físicos também precisa ser avaliado, precisa realmente ser considerado e tomara que ele consiga se manter saudável aqui, como ele se manteve lá no Fortaleza, da Colômbia, evidentemente, em 2024, porque quando ele se manteve saudável, ele conseguiu realmente dar um salto de desempenho muito importante em relação aos períodos onde ele passou entrando e saindo do departamento médico dos clubes onde ele passou. Mas quero saber também a opinião de vocês, claro. Deixem aí nos comentários. Gostaram da chegada do Raim Palácios ou não gostaram e por quê? Como eu sempre digo aqui, eu leio todos os comentários. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal Palavra Atleticano, compartilhe conteúdo em redes sociais. E se você conhece, gosta e quer apoiar o meu trabalho aqui no YouTube, fica o convite para que você conheça o clube de membros do canal Palavra Atleticano, onde por uma quantia mensal simbólica de R$ 4,99 você tem acesso a um grupo de WhatsApp exclusivo para os membros aqui do canal para interagir diariamente comigo. Tem prioridade nas respostas dos comentários feitos nos vídeos do canal Palavra Atleticano, além de acesso a conteúdos exclusivos. Então é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.